Oi, nós estamos de volta com esse podcast que está um pouquinho paradinho, mas nós prometemos que nós vamos retomar porque é importante e é um canal para a gente trazer, entre outros convidados, as mulheres poderosas que nos cercam. Este é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e eu trouxe uma pessoa que hoje ela é minha cliente e eu tive um grande prazer de conhecer, mas assim como eu, ela tem uma fama. E a fama dela é que quando ela vai fazer reunião com a equipe, todo mundo fica meio que, ai, a Simone vai chamar a nossa atenção. É assim, Simone? Não. Não. Eu não senti muita firmeza nesse não. Eu acho injusta essa fama, inclusive. Assim como eu acho injusta a minha fama de cara de brava. Eu tenho um tom de voz, né? Às vezes, assim, isso é característico meu, pessoal até, inclusive, faz bastante piada e bastante graça comigo. E às vezes eu falo manso demais e às vezes eu tenho um tom um pouco mais forte. Mas assim, pra mim, eu tô falando normalmente, né? Quem bate não sente. Não, mas assim, quem me conhece já sabe, né, que esse é o meu jeito. Mas eu até brinco que eu falo assim que eu só levo a fama, porque quem é mesmo o mais durão da história por trás disso tudo é o Fábio, viu? O Fábio. E ele tem um jeito mais passivo, passa despercebido, assim. Mas aí quem leva a fama sou eu. Tá que você chama atenção, mas ele que corta a cabeça. É verdade, é por aí, Não é por aí. Uhum. E como é que foi esses meses que a gente está acompanhando você aí? Depois você vai falar um pouquinho mais do passado, mas agora eu sei que você está saindo de uma turbulência, né? Como é que foi entrar numa reforma enquanto a casa está funcionando? Uma loucura, né? Reforma é aquela coisa, o prazo era X e virou 3 vezes maior, mas também nesse decorrer do tempo a gente resolveu fazer mais coisas que não estavam, né? Previstas, mas assim a gente já aproveitou a ocasião e como já eram necessárias, a gente só estava adiando. Foi extremamente importante, né? Tanto que ainda não parou, a gente está lá, né, fazendo algumas últimas alterações, porque a gente sempre vem nessa busca de estar se atualizando, de estar se aperfeiçoando, né? Então, como agora a gente tinha, né, as condições, porque não basta, né, só querer, precisa ter o recurso, porque tudo demanda, né, dinheiro e tempo. E então a gente conseguiu, depois de muito tempo, realizar assim, coisas que já estavam nos nossos planos para um melhor conforto dos nossos clientes. Ô Simone, como é que foi lá no início, assim, você acabou de dizer aí, né, agora deu, né? Quanto tempo você levou para conseguir, que hoje eu sei, acompanhando vocês mais de perto, eu vejo que o teu olho brilha, com o banheiro que foi reformado, com as adequações que você fez, se você fechou de vidro a casa, né? Sim. E quanto tempo esse sonho estava lá guardado, assim? Fala para nossas colegas aí que querem empreender e que acham que porque você está tendo sucesso, você começou ontem e já está com sucesso. Como que é isso? Não, isso assim, era um desejo desde o início, né? Mas a gente começou muito improvisado. A gente começou... Como é que foi essa improvisação? Foi no mesmo lugar? No mesmo lugar, que é a unidade 1 do bairro Carandabosque, né? Hoje a gente já tem a segunda loja na Euclides da Cunha, mas lá a gente já pegou pronto, então foi muito mais fácil, né? O ambiente em si, que eu digo. Então, a gente foi adaptando, porque lá era uma casa, era uma edícula que a gente transformou toda a parte da edícula em cozinha e a parte da frente a gente colocou as mesas. Então, até por isso, o nome de Quintal Parque se deu a isso. O quintal por ser um quintal, né, transformado, e o parque por estar na frente do Parque Soter. Mas assim, a gente sempre tinha, né? A gente sempre começou já com aquela visão de daria para fazer aquilo, daria para fazer assim, mas os recursos, né? Na época, isso a gente está falando aí há 8 anos atrás. Não, mas não foi o ano passado que você começou? Não, já vamos para 8 anos. 8 anos. Então era bem escasso, né? Então a gente começou assim bem improvisado, como aquele empreendedor assim que eu acho que é uma grande parte aí dos brasileiros, né, com aquele desejo, aquela ânsia de melhorar de vida, de ter uma renda melhor. E a gente apenas começou, assim, sem tanta programação. A gente achou que sabia das coisas e só quando realmente
foi decorrendo que a gente viu que não sabia nada, difícil. né? É bem mais difícil. Na teoria é uma coisa, né? Na prática é outra, totalmente diferente. E aí vão acontecendo situações inesperadas e que aí você não está pronto e não sabe como lidar. Quando que você já começou? Você já começou com o empregado ou você começou só você e o Fábio, a família? Então, a gente começou com uma pessoa na cozinha e um churrasqueiro. E acho que um garçom, se eu não me engano, e demais era eu, o Fábio e a minha filha Eduarda, né? Então... Que na época era adolescente. Adolescente, a gente já colocou ela para trabalhar. Ela sempre ajudou a gente, porque nós sempre fomos autônomos, né? Eu trabalhei, já tive várias profissões, mas a gente sempre teve essa veia para empreender, né? Então, mesmo menorzinho, mesmo pequeno, né? A gente trabalhava com cantinas em escolas, né? Quem acompanhou já a nossa história sabe. E então a gente sempre já teve essa veia de empreender, mas fazia assim tudo errado, né? Não tinha processos, não tinha gestão. E então, assim, chegou no momento que a gente precisava sair daquilo, a gente sentiu a necessidade de avançar, de criar algo a mais. Então, a minha filha mais velha, a Eduarda, que hoje está com 23 anos, professora formada, já, né? Já se vira, né? Ela sempre ajudou, a gente precisava, né? A gente também não tinha muita escolha e ela veio nesse caminho aí que foi fundamental aí para ajudar. Mas começou nós três ali de frente, a gente atendia, era caixa, era garçom, era tudo. E é até engraçado, assim, quando a gente começou a crescer um pouquinho, já com um movimento maior, a gente sempre continuou atendendo, inclusive eu ficava de uniforme o tempo todo. E às vezes as pessoas perguntavam, e o dono, tá por aí? Quem é o dono? E eu Depende, lá com a bandeja. Depende, qual que é o problema? Se for bom, eu resolvo. Bem isso, né? E a gente com a bandeja na mão falando, sou eu. Aí as pessoas ficam chocadas, né? Como assim você, né? Então... Teve tudo isso, né? E até hoje a gente está lá diariamente, né? E é uma construção. Você falou da unidade Euclides da Cunha, e eu acho que quem não conhece tem que conhecer, porque é uma unidade bem legal. Lá já é climatizada, né? Isso. Na Carandá é mais aberto, né? Uhum. Mas também tem um espaço maior do Carandá, né? Tem. Na Euclides da Cunha, um ambiente bem gostoso, totalmente climatizado, como ela falou, já estava pronto, né? E como é que foi essa transição, Simone? Vamos abrir uma outra unidade. Uhum. Então, isso foi ideia do Fábio, né? O Fábio, ele é um pouco mais audacioso, eu já sou um pouco mais conservadora. E então, a gente já tinha esse desejo, mas assim, a gente ficava procrastinando, né? Será que é o momento? Esperando ser o momento certo. E até que apareceu esse ponto, a gente já vinha procurando. Quando apareceu esse ponto comercial, foi o Fábio, inclusive, que achou, a gente foi visitar. E aí bateu aquele medo, né, na Euclides da Cunha, porque, querendo ou não, a Euclides da Cunha é uma rua... A rua mais cara da cidade. Exatamente, conhecida por uma alta gastronomia, por bistrôs. E aí eu falei, a gente vai vir colocar um espeto aqui, será que vai dar certo, né? Então bate toda essa insegurança, essas dúvidas, esses medos, mas a gente completou agora 1 ano e meio, né? É um processo, né, de busca de clientes, muitos erros que precisam ser corrigidos ali no dia a dia, né? Mas está indo bem, graças a Deus, e foi uma ótima escolha, a gente está bem feliz. E essa transição, quando você falou assim, você é mais conservadora, bateu o medo, mas era um pouco mais de preconceito por conta do seu preconceito, por conta de sair lá do bairro e ir para o centro, na maior rua, na rua mais cara da cidade, ou era medo de não ser aceita por conta, ou você achava que o teu produto não cabia naquele lugar, assim? Olha, eu diria que de tudo um pouco, né? A gente, assim, embora o Carandá Bosque é uma região muito legal, muito nobre, boa, né? De uma classe média alta, mas é bairro, né? Então, quando a gente vem para o centro da cidade, para uma rua que tem, né, esse nome, assim, com esse impacto, eu fiquei bem assustada e a gente se sente, assim, às vezes até não merecedora. Olha aí, né? Era nisso que eu queria chegar. Né? Será que é para mim? Será que eu posso estar ali entre os melhores? Porque, que nem eu disse, nós começamos ali totalmente improvisado. Ninguém, nem eu, nem meu marido, era um chefe de cozinha. A gente só tinha vontade. E trabalho, né? E trabalho, muito trabalho. Mas hoje, eu estando dentro da casa, eu sei que não é qualquer espeto.
né? O espeto de vocês não é qualquer espeto. Eu vejo assim, e aí uma pergunta é desse cuidado com a carne, por exemplo. Quando fala em espeto, vou no espetinho. Não é o caso de vocês. É espetão. Não é nem pelo tamanho, é pela qualidade mesmo, né? Não é um espetinho de gato, não, é o espeto, né? Acho que tem que valorizar isso. E eu vejo o cuidado de vocês, principalmente com as carnes. Porque em outros lugares a gente vê que não tem o cuidado com a carne nobre, de pagar o preço, porque, né, você tem que vender, ter lucro, e aí você não pode ter seu CMV lá em cima, mas vocês têm um cuidado com a carne. Quando que foi isso? Já começou assim, de comprar o melhor, corte, de comprar o mais caro para poder oferecer, porque tem toda a limpeza, eu sei que vocês perdem. Sim. Como que era isso lá no início? Não, desde o princípio já foi assim, né? A gente já tinha a mentalidade que ali, por ser, né, uma região de um público, né, de um poder aquisitivo melhor, que a gente precisava ter carnes diferenciadas, né? Então, a gente já tinha essa proposta, a gente não queria ser um espetinho no palito, né? Então, a gente queria ter esse diferencial. Então, foi o que a gente pensou, estudou, analisou, e a gente, desde o começo, só que é aquela coisa, né, assim, você vai acertando aos poucos, né, desde o corte da carne, desde a limpeza adequada, porque às vezes você compra uma carne nobre, uma carne de primeira, e ela precisa, sim, né, ser limpa. Né? Ela não vem 100% do frigorífico, e não vem no corte que você açougue. Serve, então Exatamente. Você perde ali, né? Então tem toda assim, então foi um processo também até a gente acertar o corte, até acertar o ponto, para chegar nesse nível que a gente está hoje, né? E a gente vem buscando, né, constantemente, às vezes dá problemas com ponto, com fornecedor, às vezes funcionário novo, né, até pegar o ritmo. Mas desde o princípio a gente tinha essa certeza que precisava ser assim. Legal. Você falou que você tinha cantina, mas eu já ouvi uma história sobre você fazer salgado. Conta um pouquinho disso para nós. A gente tinha cantina, então chegou uma época aí, era por licitação, né? Então a gente participou de um monte de licitação, ganhou, era em escolas municipais. E chegou uma época aí que a gente chegou a ter 5 escolas, né, que eram de nossa responsabilidade. Eu ficava em uma, meu marido em outra, e as outras a gente colocava funcionário. Então, a gente pegava salgado para todas essas cantinas, que era bastante salgado, e dava um valor bem alto na hora de pagar. E aí, eu e o Fábio pensou, por que não a gente ganhar esse dinheiro do salgado, né? Meu Deus! Então, a gente falou, vamos produzir, vamos fazer. Não vamos mais comprar. Aí começamos em casa, mesmo dentro de casa. Eu tinha uma cozinha lá, tudo improvisado, né, gente? Não tem como falar que eu comecei tudo certinho, com licença da vigilância sanitária. Não tinha como, né? Então, a minha cozinha era americana, cozinha com o espaço da mesa de jantar. Aonde era a mesa de jantar, a gente tirou, colocou o forno ali e a mesa para a produção de salgado. Era bem pequeno, né? Então ficou bem apertado, a gente assava o salgado ali com o forno nas costas. O seu filho mais novo era novinho? Era, nessa época ele tinha 2, 3 anos? Um aninho e pouco. Nem 2 anos não tinha. E, então era bem apertado e trabalhamos um tempo ali até que... Mas como é que você fazia salgado e você ia cuidar das escolas? No intervalo entre os horários. Meia-noite, 6 da tarde, 6 da manhã. Quase, viu? A gente começava geralmente às 2 da manhã. A produzir o salgado. A produzir o salgado para vender no recreio no período da manhã, né? Porque a gente tinha que estar na escola às 8 horas. Então, a gente produzia das 2 ali, terminava raspando o horário ali entre 6h30 e 7 horas. Repete isso, porque tem umas pessoas que assistem a gente que acham que todo mundo ganha dinheiro de uma hora para outra. Não vê a dificuldade que é. Repete aí, você acordava que horas? Às 2 da manhã. E você ia dormir que horas? Geralmente 10 horas da noite, quando conseguia dormir cedo, né? Era esse horário. Então, a gente produzia esse salgado das 2 até às 7 horas, terminava ali no limite do horário, aquela loucura, saía distribuindo em todas as escolas. E isso era quanto de salgado? Uma média aí de uns 500 salgados por dia. Misericórdia. Que tipo de salgado?
só assado, né? Que era o que podia vender nas escolas. Então, era esfirra, era pão italiano, enroladinho de salsicha, mini pizza, todos os tipos aí de frango com catupiry a gente fazia. Mas era mais o Fábio que ficava na produção, eu ficava ali de auxiliar, né? E ele me dava uma colherzinha de chá, porque o Vitor era pequeno e acordava, né? Mas à noite, então, às vezes o meu sono era bem mais picado, então ele acordava, começava a produzir, eu levantava um pouquinho depois já para ajudar mais para finalização. Mas um pouquinho depois que eu digo aí, 1 horinha depois, né? Que ele já estava lá. E isso foi quanto tempo, Simone? Isso a gente ficou mais ou menos diria que uns 2 anos nessa loucura, sabe? E era bem cansativo, então a gente foi se cansando e o que acontece? Nessa de estar ali diretamente na produção, só no braçal, né, diretamente ali no operacional, a gente não tinha tempo para cuidar da gestão. Então a gente vendia muito, mas não tinha controle de nada. E a gente não via esse dinheiro entrar, entendeu? Não via o lucro. Aí a gente pensávamos, paramos de pegar o salgado para produzir o salgado para ter aquele lucro e estava trabalhando loucamente e não via o lucro. Por quê? Porque não estava tendo gestão. Hoje, eu penso tanto que a gente vendia, se tivesse a mentalidade, a sabedoria que a gente tem hoje lá, isso a gente está falando aí de uns 10, 11 anos atrás, quando a gente estava nessa produção, seria muito lucrativo. Mas eu falo, né, a gente é vivendo e aprendendo, né? Nós não estávamos prontos, a gente não tinha essa mentalidade que tem hoje. E tá tudo bem, sobrevivemos e passou. E como família se fortaleceu também. Exato, né? Então, depois desse passado que começou a produzir muito salgado, construímos uma peça no fundo da nossa casa, que aí ficou lá uma cozinha exclusiva pro salgado, né? Depois a gente contratou uma pessoa para fazer, para ajudar um pouco, até que a gente teve a ideia de abrir, né, o Quintal Parque, já era um desejo, a gente vinha procurando vários pontos, e eu queria próximo à minha casa, porque eu morava na época na região para a saída de São Paulo, queria por ali, mas não achava, e até que um dia andando, né, então eu falo, Deus prepara as coisas, né, saímos andando e por acaso passei em frente, onde hoje tinha uma placa de alugue-se, já liguei, era num sábado, na segunda-feira eu liguei, marquei a visita, e deu tudo certo. Olha aí, 8 anos já ali. 8 anos. É tanto que quando a gente alugou, eu olhei para o Fábio e nós falamos, e agora? Porque não tinha, já assinou o contrato, se vira. Não tinha, assim, né? E tinha que fazer a reforma, não era só entrar e comprar, só vamos comprar só mesa, maquinário, isso. Não, tinha que fazer a reforma para poder começar. E tanto que a gente levou 6 meses para abrir da assinatura do contrato até pagando aluguel. Fazendo aluguel. Reforma. Pagando aluguel e tirando justamente das cantinas para investir. Então aí reformando lá, você continua com a escola. Isso. Para poder abrir depois quando tivesse. Exato. E aí você largou mão da escola. Depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos. A gente ainda continuou com as cantinas de dia e à noite ia para lá. Então, era uma época aí que a gente trabalhava umas 16, 17 horas por dia, né? Então, a gente aguentou até onde deu, né? E começou a ficar muito cansativo, né? Com filhos, né? Aumentou os funcionários. Exato, aí começou a aumentar os funcionários, até que a gente resolveu parar e se dedicar 100% lá. Legal. Simone, quando você fala assim que eu não tinha gestão, era bem aquela coisa assim, só vamos fazer porque tem que entregar, você não tinha o controle do custo que você gastava para fazer essas receitas, você sabia que tinha dado X, mas você não sabia as perdas, você não tinha feito conta. Não, nenhuma. É aquele negócio assim, né? Um exemplo. Tá entrando dinheiro, vamos trabalhar com ele, mas... Mas é assim, um exemplo, comprei essa água aqui por R$2 lá no mercado, eu vendo por 4, estou ganhando 100%, né? Erro crasa de todo mundo. E eu demorei muitos anos para descobrir que não era assim, né?
Então, até descobrir isso, a gente Gente, apanhou deixa eu contar um negócio muito, para hein? vocês. Ela me contratou primeiro para fazer as fichas técnicas. E aí, depois de uns 3 meses que a gente começou a fazer as fichas técnicas, né, Simone? Foi agora, no início do ano, que nós fechamos, assim, vamos sentar e fazer as fichas técnicas. Essa pessoa, ela não queria pôr preço. O cliente do quintal aí, ó, aumentou um pouquinho o preço, porque era necessário para a pessoa pagar as contas dela. Mas ela não queria. Não, eu acho que está muito caro para o cliente, né? Então, a sua visão era pensando lá no cliente. Exato. Né? Porque a gente fica com esse medo, né? Ai, vou aumentar, vou perder o cliente. E agora? Mas aí até que nem, né, você mesmo, né, mostrou literalmente ali com números, né, que não tinha como manter e que se você não aumenta, fecha as portas, Essa história de eu comprei por 10, eu vou vender por 20 é a pior coisa que existe para quem trabalha com alimentos. Não só com alimentos, mas a gente vê isso muito em alimentos. Muito. Então, eu gastei R$10, vou vender por 20. Não existe isso, gente. Você tinha que calcular tanta coisa que hoje você sabe que tem que calcular, Exato. Né? E hoje também eu sei que você está com uma equipe de RH, que está cuidando de RH. Sim. Foi um alívio para você. Muito, né? Era você um respirou. Sonho, era um sonho. Porque conforme foi crescendo, tinha essa necessidade e tem muitas questões técnicas que a gente não tem conhecimento, e nem lei. tem obrigação de saber tudo. Exatamente, né? Então, às vezes, o funcionário ficava com alguma dúvida ali do holerite, a gente não sabia explicar, né? Então, estava muito cansativo, né? E então a gente resolveu terceirizar o RH e hoje a gente tem uma empresa que cuida para nós, dos nossos colaboradores. Legal. E quando que deu o start, assim, que você precisava de uma profissional de nutrição para te ajudar? Sempre tive vontade também, né? Mas era aquele negócio, no momento era inviável pra gente, né? Então a gente ia fazendo ali conforme dava. Quando eu tinha um tempo, eu parava, somava, lembra que eu até te falei, fiz uns cálculos lá, né? Mas era aquele negócio superficial, né? Nada exatamente. E a gente sempre tinha esse desejo, principalmente pelas questões também de melhorar os processos, né? Que era uma vontade de... para poder tanto ter a qualidade e a agilidade na entrega dos produtos, porque num dia de movimento dá aquela atropelada clássica, né, de restaurante, não tem jeito, mas a gente precisava alinhar muitas coisas que a gente olhava, sabia que estava errado, mas não sabia como fazer. E aí, por acaso, um dia você apareceu para mim no Instagram, no Stories, aí eu cliquei no seu perfil, eu já tinha visto, assim, algumas outras menções do seu nome, né? E falei, é ela. E aí que a gente marcou a reunião. Show. E aí bateu, né? Eu acho que também tem que ter essa sintonia, né? Porque senão é um trabalho, assim, muito profundo. E a gente vai para dentro da sua casa, né? Exatamente. A gente vai para dentro das coisas que você... Então tem que ter essa afinidade, porque senão eu acredito que o trabalho também não desenrola. E eu estou vendo que você está conseguindo transparecer isso para a equipe também, né? A equipe começar a valorizar o que a gente está trazendo, né, de novidade. Que, na verdade, é a prática, deveria ser a prática comum de quem trabalha com alimento, né? E eles agora estão, assim, assimilando mais. Me fala mais um pouco, assim, de... quando a gente chegou lá, você falava assim, vou levar uma cacetada. Lembra disso? Sim. Qual que era seu medo? O medo é porque a gente sabe que está fazendo errado, né? Ou que não está ajustado, Exato, né, que tem que coisas poderia melhorar. A melhorar. E a gente sabe que o olhar técnico, né, ele é totalmente diferente de um olhar leigo, no caso, que é o nosso. Então, eu tinha essa noção, né, e a gente fica com certo medo, né, e aí, será que eu vou conseguir? Será que a gente vai se adaptar? Mas está sempre, assim, aberto a mudanças, né? Então, eu acho que isso também foi um diferencial que nos fez crescer, porque a gente sempre estivemos dispostos a mudar sempre que foi preciso, né? Então, isso faz parte da evolução, porque senão não dá para alavancar. A gente, como nutricionista, né, nesse tempo que está com eles, a gente chega lá, tem que fazer de tal jeito. Não é de primeira que eles aceitam. Eles meio que torcem o nariz, faz 10 mil perguntas, por quê? Tem que ser assim mesmo, não sei o quê, mas não pode ser desse jeito, né? O nosso papel é falar da parte técnica, do que precisa mesmo, até para segurar. Você consegue se ver mais segura hoje?
com mais tranquilidade, né? Sim, é que outra história. É outra história. Então, vocês que estão aí assistindo, donos de restaurantes, se abram para os processos, para as coisas necessárias. O olhar de dentro da operacionalização cega a gente, né? Você não consegue ver tudo. Não consegue. Você vê tudo e não enxerga tudo. É bem né? isso. Porque não dá para passar, são detalhes que uma terceira pessoa ou uma pessoa que não está ali todo dia na operação consegue enxergar. Porque é esse o papel da consultoria em alimentos, é esse o papel do consultor de alimentos, do nutricionista. Não é só nutricionista que atua, mas enfim, porque a gente traz o olhar técnico, tanto da parte de gestão, quanto da parte de boas práticas. Sim. Sempre com, o primeiro passo é assegurar, dar segurança para o empresário, dar segurança, porque aí automaticamente o empresário estando seguro, o cliente daquele lugar vai estar seguro. Exato. E eu sempre bati nessa tecla, né? Olha lá para o seu cliente. E quantas vezes você tentou, mesmo você tendo com a condição assim de não ter o recurso disponível na hora, você já tinha pensado nisso? Tinha algum preconceito em relação a ter uma pessoa lá dentro te dando as diretrizes? Não, nessa questão não. Nem o Fábio? Não, muito menos ele. Ele sempre tinha, por ele já tinha contratado há muito tempo, né? Ô, Fábio, vamos renovar o contrato, tá na hora. É verdade. Mas não, nunca tivemos, não. Era justamente aquela falta de recurso. Mas também aquele negócio, às vezes você dá prioridade para umas coisas que não precisava e deixa outras tão importantes, que eu acredito que hoje eu vejo isso como uma estratégia fundamental. Então, assim, já bate aquele arrependimento, né? Putz, eu devia ter começado antes, né? Mas é o que eu sempre falo, é tudo no tempo de Deus, né? Então, É uma coisa por vez. Uma coisa por vez. E agora chegou a hora. Que bom. Eu estou feliz de estar lá com vocês, de estar ajudando. A gente vê que tudo que a gente fala ali, vocês fazem de tudo para acontecer, né? Porque está vendo o resultado. E uma coisa que eu queria que você falasse, diante de tudo que vocês passaram, né? 2 anos lutando na cantina, junto com o quintal também, criança pequena, acordando de madrugada, indo dormir mais tarde. E aí, quando a gente fala dormir, não é que você deita e já dorme, né? Porque a cabeça não para, né? Exato. Esses dias atrás você falou assim, eu não estou nem dormindo, né? É bem a cabeça de empresário, a cabeça de quem está empreendendo. A gente envolve vidas, né? Eu sei porque eu também já tive aí gente que trabalhando comigo, e aí não está falando só de uma perda ou de um ganho, está falando de pessoas, né? E você me falou, um tempos atrás, que você fez um curso, uma imersão com um player grande aí do mercado. Fiz. E que fez a diferença. Como é que foi isso? Então, eu sou formada em administração, mas eu diria até, inclusive, que ajudou, assim, pouquíssimo, né? Porque na faculdade... A prática é outra coisa. Você aprende as questões técnicas, mas é que nem eu falei no início, no dia a dia é outra história. Então, você não aprende ali a lidar com pessoas, seja tanto o cliente ou seja o funcionário. Então, tem muitas questões, assim, pessoais, né? Que a gente sente que barra você de um avanço maior. Então, eu senti essa necessidade de começar a fazer curso, então eu fiz vários cursos e, assim, é expressivo o tanto que nós evoluímos a partir desses cursos. Então, eu fiz uma imersão que foi para um desenvolvimento pessoal mesmo, que foi com o Wendel Carvalho, né, que é bem polêmico, assim, uns adoram, outros odeiam. Normalmente quem é bom é assim. Quem é bom, ou ele é amado ou odiado, mas sempre tem ali... Então, participei do Protagon, que é um curso presencial dele em São Paulo, foram 3 dias, e que eu falo que foi um divisor de águas, né, na minha vida, na vida do Fábio, porque a gente vem de uma família humilde, né, sem recursos. Então, tudo que a gente conquistou, a gente só tinha a vontade, né, o desejo. Então, tem muitas crenças por trás de tudo isso, muito esse sentimento de incapacidade, de não se merecimento. sentir merecedor, de se sentir incapaz, incompetente. E não que não sejamos, né, porque tem muita coisa ali para aprender e para evoluir. Todo mundo. Né, ignorante no sentido de não saber várias coisas. E eu fiz esse curso que, assim, a gente aprendeu a lidar melhor com pessoas, né? Eu acho que isso foi fundamental tanto ali para os nossos funcionários quanto para os clientes, para saber se impor, porque pela gente vir aí dessa questão
começar tudo errado, então a gente relevava, assim, às vezes muitas coisas que não poderiam ser relevadas e que atrapalhavam demais os processos e o andamento de tudo. Então a gente aprendeu isso, né? Então às vezes assim, até as pessoas, vejo muitas pessoas falar, e eu acredito que só quem é empreendedor consegue ter essa visão, que fala assim, virou empreendedor, começou a ficar duro, começou a ficar rígido demais, né? Ficou um babaca, tem muito disso. Mas a gente só vai aprendendo conforme as situações vai acontecendo. Então, tem tantas coisas que no dia a dia, que você tolera e que aí você toma uma lapada, aí você aprende. Então, você já sabe que você não pode mais tolerar aquilo, né? E que precisa falar o não. E que você não pode mais aceitar, porque depois o prejuízo é muito grande. Sim. Seja ele emocional ou até mesmo financeiramente. Vocês viram pelo tom da voz que ela é brava mesmo. Você acha? Tô brava não, falo assim. Então, são prejuízos emocionais muito grandes, né? Às vezes eu até brinco assim, como é que você tá? Não, tô normal, só uns probleminhas psicológicos assim, mas... O olho tremendo, não dorme, um remédio de manhã, de tarde, de noite. Mas tá tudo bem. Mas então tem essa postura, né, de que, ficou empreendedor, começou a ganhar um dinheirinho, ficou cheio de querer, né? As pessoas têm muito disso. Mas são posturas que precisam ser tomadas, porque quando aquela postura foi tomada, é porque pode ter certeza, e hoje, né, eu vejo isso, porque até então, né, um tempo atrás eu também não entendia quando eu via, né, certas situações, mas pode ter certeza que aquela postura está sendo tomada porque já houve um acontecimento que já trouxe problemas, e então a partir dali a pessoa aprende que ela não pode mais errar naquele ponto, então... e a gente está aí para isso, né? Para evoluir e para melhorar. E essa experiência com o Wendel também trouxe algo positivo para a vida do casal, para a vida da família ali? Sim, total, porque ele abrange as questões pessoais bem profundas, desde de criança, essa relação com o pai e com a mãe, que é fundamental, né? E que muitos problemas da vida adulta, às vezes são por conta de traumas do passado, de infância, que acaba carregando e não consegue superar. Então, é fundamental, inclusive, recomendo, viu? E como vocês, depois disso, assim, qual foi a transformação de casal e casal empreendedor, os patrões, assim? Como é que foi isso? A gente procura separar, embora, né, seja muito difícil, mas ali como casal empreendedor, a gente tem que manter o respeito, né? Então, às vezes, é difícil, porque aí você trabalha o dia inteiro e ainda está junto com a pessoa depois disso, mas graças a Deus, eu e o Fábio, a gente consegue ter essa sintonia. Então, eu falo que tanto que a gente briga mais mesmo, é mais por conta do trabalho, fora isso, né? De que é normal, né? De questões, assim, pessoais, é bem tranquilo, né? Mas a gente aprendeu a estar ali numa mesma sintonia, a conversar mais, a dialogar e falar um para o outro, assim, é aquele negócio do óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. A gente acha que as pessoas vão estar entendendo o seu ponto de vista, porque você está vendo ali, você acha que a pessoa tem que ter a mesma visão que a sua, sem você explicar, sem falar nada. E às vezes tem até que desenhar, né? Muito, né? E isso em todos os sentidos, né? Tanto com às vezes, até mesmo a relação ali com o cliente, né, com os funcionários e principalmente ali na relação do casal. Falando agora como cliente que você citou aí, como é que é a relação com os seus clientes? Já teve muito BO? Já teve cliente que você despediu o cliente, deu graças a Deus? Como que é isso? Tem várias situações, né? Inclusive, você tinha me perguntado de algum fato engraçado, né? E aí estava conversando com a Eduarda, ela, mãe, lembra aquele caso? Tem vários, viu? Mas muitos problemas, até porque, às vezes, por falhas grotescas, né? Por conta dos processos não alinhados, que é a nossa busca constante de falhas, mas é aquele negócio, estamos ali lidando com seres humanos, né? Que estão ali por trás da cozinha. A cozinha, gente, é uma loucura. Eu não imaginava, né? O tanto que cozinha essa correria, e é tanto que eu falo para as meninas, né, até falei para você, né, falei, as meninas aí são umas guerreiras, porque elas se viram nos 30 e às vezes até com pouca condição. Com pouca condição, né, e então,
Sempre teve, assim, às vezes por erros, mas tem aquelas pessoas também que tá ali para te faz testar de tudo, né? E não agrada e reclama. E tem uns assim que eu vejo que a gente até brinca, né? Tem uns assim que toda vez que vai ele reclama, mas ele tá lá 2, 3 vezes na semana. Aí eu falo, bom, não é tão ruim assim, senão ele não voltava, né? Mas sempre acha alguma coisa para reclamar. E qual era o caso que a Duda falou? A Eduarda, no começo, como era nós mesmos que atendia, a gente não sabia nada, viu, gente? Nem segurar uma bandeja, nada. Era a cara e a coragem. E no começo, hoje, o espeto fica lá na madeira, na mesa. No início, pegava o espeto da churrasqueira, levava lá para o cliente, já era o espeto grande, e descia o espeto no prato na frente do cliente. E numa dessa, ela estava tirando lá a carne, tadinha, nos seus auges dos 16 anos, e no que ela foi descer uma carne, a carne voou dentro da bolsa do... Essa é engraçada mesmo. Dentro da bolsa do cliente, né? E ela não falou nada na hora, foi contar depois. Olha, mãe, né? Você acredita que eu fui tirar a carne? E ela falou que nem a cliente percebeu, porque estava conversando. Meu Deus. Empolgada, e ela disse que ficou bem quietinha. E aí a gente ficou falando, imagina a cliente chegando em casa, abrindo a bolsa, um pedaço de carne dentro da bolsa, Tomara que ela tenha visto, né? Já pensou que lá no outro dia apodrecer lá dentro? Gente, mas isso já se passou aí, né? 7 anos, foi no começo, tá, gente? Agora melhorou, não é mais assim. Teve também uma situação uma situação do Fábio também atendendo e foi pegar um negócio na mesa e já bateu a bandeja na cabeça da cliente, você acredita? A mulher olhou para ele com a cara de ódio, queria matar ele, você imagina. Claro. Né? Mas assim, era aquele despreparo total, a gente não tinha, né? O conhecimento não tinha. E a gente só tava lá, né? Mas ele bateu a bandeja, não derrubou as comidas. Não, mas bateu ainda a bem, bandeja. Fábio, senão a Simone era viúva. Imagina. Então, assim, teve vários episódios desse, graças a Deus, não acontece mais, tá? Bom, espero que não, Espero que não. Mas, assim, teve, mas eu digo assim, né, pra você, mas quando temos a vontade de melhorar e de evoluir, vai embora, né? Tanto que agora, se soltar uma bandeja na minha mão, rapaz, olha, legal. Eu desenrolo Quantos muito, clientes viu? se tornaram seus amigos mesmo? Muitos, porque tem muitos clientes que vão, assim, desde o início, são fiéis, acompanham toda a nossa evolução e a gente sente, né, eles vêm conversar com a gente e eles falam, olha, eu lembro quando eu vim aqui na pandemia, só tinha você e seu marido, não tinha uma mesa. Porque realmente, né, a gente sofreu todo aquele impacto, o período noturno foi um dos mais afetados, só podia abrir até às 8, depois até às 9, depois até às 10, e quando podia abrir até às 8, a gente abria às 18, tinha que fechar às 8, ninguém ia. Quando ia, entrava 1, 2 mesas. Nessa época, nós dispensamos todos os funcionários, eu fiquei na cozinha e o Fábio ficou assando a carne. Quando saía alguma entrega, porque a gente não focava no delivery, né? Não tinha conhecimento disso. Mais um erro, então precisou ter delivery. E aí a gente colocou, quando começou a pandemia, e aí, só que aí começou bem devagarzinho, né? Bem pouquinho, porque as pessoas já estavam acostumadas a pegar de outros lugares e ninguém queria pegar de um lugar novo ali. Quando saía alguma entrega, ou eu levava, ou o Fábio levava, ou seja, produzia e ainda saía para entregar, né, de carro na época, né, então foi todo esse processo, e esses clientes que acompanhou toda essa transição, nossa, assim, a gente sente, assim, verdadeiramente, sabe, aquele carinho genuíno, felizes, porque vê toda a nossa luta desde o começo, vê toda a evolução, né, tanto estrutural e tanto pessoal, né, da gente, o tanto que evoluímos aí ao longo dessa caminhada. Legal. E eu acompanhando aí um pouquinho, em poucos meses a gente vê evolução mesmo, assim. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre RH, que está aí um sofrimento também, tenho visto esses meses aí. Como é que está na sua cabeça essa condição de contratar, de desligar? Como que tá, também está sofrendo essa falta de mão de obra? Sim, a mão de obra já vem há algum tempo, né? É difícil, mas no último ano eu acho que ficou ainda mais.
eu vejo assim, um desinteresse, né, por parte das pessoas em trabalhar fixo, né? As pessoas querem mais os freelances, né? Então, isso atrapalha demais, até porque o freelance a gente contrata muito, né? Geralmente nos finais de semana, que é onde a demanda é maior, mas ele não tem aquele conhecimento profundo da casa. Então, ele... Não dá tempo de treinar. Exato. Então, às vezes, é aonde acontecem os erros, porque acaba deixando a desejar em algum ponto, não todos, claro, mas acontece. Então, a gente vem nessa busca de funcionários, a gente, assim, tem vaga aberta há meses, né, e não aparece tanto para garçom, tanto para cozinha, churrasqueira, a gente ficou procurando um tempo, e a gente sente claramente essa dificuldade. E com todos que eu converso, não só da área de restaurante, mas de todas as outras áreas, a queixa também é a mesma nessa questão. Legal. A gente tem sofrido aí, meus outros clientes também, em todas as áreas, uma janela enorme, assim, de oportunidade a gente não está vendo. Nem pessoas mais jovens, nem pessoas com mais idade, aptos ou disponíveis para trabalhar, uma grande dificuldade. E voltando um pouquinho em relação aos processos, à gestão ali, hoje para você, poder ter os processos implementados, poder ter o treinamento adequado para a sua equipe. Como é que você viu? E a gente não perdeu funcionários nessa época, né? Acho que só uma, né, que perdeu. Como que tá para você, assim, nesse período? Bom, extremamente importante. É que nem eu falei, se eu pudesse, teria começado antes. Porque as coisas fluem melhor, né? Com o processo, tudo tá ali... Já tem, como que eu poderia dizer ali, um padrão, né? O padrão instaurado que a gente já tinha, mas é aquele negócio de boca, né? Então, um ia passando para o outro, que ia passando para o outro, nada ali documentado, né? Que foi uma coisa que a gente falhou, inclusive, porque a gente já estava desse tamanho e ainda falhava nesses pequenos detalhes. Então, hoje, a gente vendo ali a importância da organização mesmo da cozinha, do fluxo das coisas de entrada e de saída, como que pequenos detalhes fazem toda a diferença e agiliza e facilita muito o trabalho, né? Então, nossa, tá maravilhoso. A Simone é uma cliente que a gente está, assim, é um contrato que é pequeno, mas que está dando um resultado muito bom para eles e para mim também. Por quê? Porque a gente fica feliz quando vê vocês. A gente não fala por falar, tem um cuidado ali, um porquê, né? E você ter essa mentalidade, você e o Fábio têm uma mentalidade, isso é muito legal, de entender, ou pelo menos tentar entender o porquê daquilo, tem um resultado e tá claro, né? De você conseguir adquirir equipamento que para você parecia impossível lá atrás. Sim, né? Até a compra da máquina de lavar louça, né? Eu sempre brinco, eu tô igual aquele meme, era meu sonho. Era mimimi. Você foi assim, mimimi, né? Então, agilizou demais. Ainda as meninas da cozinha falavam, imagina, não precisa, a gente vai lá, lava essa louça aqui rapidinho. Agora tira a máquina delas hoje. Exato, é outra vida, né? Tira a máquina hoje. Então, lavar assim rapidinho ali, lavar tantos pratos em 2 minutos, o que você levaria ali 40 minutos para fazer. Isso sem falar o custo com água, com detergente, já ficou muito menor, né? Facilita. E falando demais. Em diminuição de custo, nesse controle com as fichas técnicas, você já consegue ver a redução dos seus desperdícios de alimentos? Total. Principalmente nesse ajuste das fichas técnicas e de ter os produtos que não vendiam, né? Ou até vendiam, mas não compensava manter. Então, fala um pouquinho para nós como é que foi eu te apresentar a engenharia de cardápios lá para você. Para nós foi aquele choque, né? Porque está acostumado ali uma vida toda e a gente, daquele pensamento, né? Que não pode faltar. Não pode faltar e a gente precisa ter isso porque um vai vir aqui e vai querer isso, o outro vai vir e vai querer aquilo. E nisso fomos incluindo pratos e que estoque cheio. Que fica inviável de manter realmente, né? Porque é tanto a produção quanto o estoque. E aí, justamente, de tantas variações, ocorrem as falhas. E quantas pessoas reclamou desde que você implantou o cardápio novo? Olha, algumas, viu? Mas a que nível de reclamação? Não. Porque as pessoas reclamam. Reclamam, mas nada que eu diria, vou perder esse cliente por conta disso. Então, eu acredito que é mais também
tá com a mente aí aberta. Isso que eu ia falar, foi mais você que tinha que fazer um autoestudo, assim, de não, vamos acreditar que... Porque a gente observa, Simone, e é por isso que eu propus, né? Quanto maior o cardápio, mais produtos você tem que comprar. O teu estoque tem que ser maior. Estoque refrigerado tem que ser maior ainda quando você trabalha com a la carte. Que você tem um cardápio lá de espeto, mas você tem um cardápio de porções e que não era tão pequeno, né? Então, a gente sempre bate na tecla. Não adianta você ter lá 50 produtos. Se você não vende engenharia de cardápios, é para evitar que você perca dinheiro, porque aí você evita desperdício de comida, você evita desvio, você tem um estoque mais controlado. E o teu cliente, na verdade, quando a gente faz o estudo da engenharia de cardápios, a gente consegue ver o que mais sai na casa. E aí foi o que vocês fizeram, né? Olharam para alguns produtos, mas espera aí, em 3 meses só vendeu isso? E parece que lá na hora você tá vendo toda hora sair aquele produto. Exato. E é assim, né? É sempre o mais do mesmo, assim. Não tem muita fantasia. Não. É o mais simples, é o mais comum ali, que vende mais. Exato. Às vezes você fez um cardápio enorme, cheio de produto, e teu produto tá lá perdendo prazo de validade porque não saiu. Exatamente. Entupindo, né? Que era isso que estava acontecendo. Perdendo a qualidade. Perdendo a qualidade. E o dinheiro ali do estoque parado também, né? Sem estar girando. Então, foi fundamental. E colocamos agora, né? Depois que virou tem o ano agora. Menos de 2 meses, né? Menos de 2 meses. Ainda estamos em fase de adaptação, mas assim, a mudança já foi nítido até mesmo para a cozinha. Para a cozinha fez toda a diferença, facilitou demais isso, demais. Era muita coisa para muita porcionar, para agilizar. E é aquele negócio, né? Não dá para ser o pato, né? Que quer fazer tudo e não faz nada direito. Exatamente. Então, viemos com essa mentalidade que precisava, sim, ser reduzido. Os preços alinhados, ajustados, até para entregar a qualidade, né? E não diminuir a qualidade. E tá dando super certo. Muito legal. E aí, para quem não conhece, eu sou fã de carne. Se eu fosse comer todas as vontades que eu tinha, eu ia ficar devendo a Simone lá, porque eu comeria churrasco todo dia. Adoro carne. Então, assim, é um bom espeto. O fato do buffet ali, vai começar com o controle da temperatura, todo o cuidado ali, porque, né, precisa ter. Sim. Mas é um bom espeto. As porções são excelentes. As bebidas que vocês oferecem agora ali na unidade Carandá, que tem o bar ali, né? À vista de todo mundo, que ficou bem legal. Tá terminando ainda a reforma, né? Então, para quem não conhece, a gente chama, vai lá conhecer o quintal, que vale a pena. As 2 unidades. Eu tenho falado, você também faz eventos lá nas 2 unidades, né? De aniversário e tal. A unidade da Euclides da Cunha, já até casamento você já realizou? Já. Como que é isso? As pessoas reservam, a gente tem um limite, claro, porque não dá para ultrapassar, e a gente nunca fecha a casa exclusivamente, né, para aquele grupo. Não deixar de atender seus clientes normais. Exato, precisa estar aberto aos nossos públicos normalmente. Mas a gente reserva um tanto X de mesa, então teve agora, um pouco antes do final do ano, já teve 2, inclusive, que legal. Né, de uma demanda grande aí de 100 pessoas, então nós nunca tínhamos reservado para essa quantidade. E quantos lugares você tem lá na Euclides da Cunha? 130. E lá no Carandá? 140, um pouquinho não mais. É tão maior. Não, parece, né? Inclusive, hoje estava conversando com uma pessoa, falou, passei lá na frente, mas é pequenininho. Eu falei, só aparece de fora. O salão de Euclides é muito bom, além de climatizado. Por dentro é bem grande. Mas aí a gente fez essa reserva que foi o nosso recorde e também é um desafio, porque nós nunca tínhamos feito para essa quantidade de pessoas. Então, ao mesmo tempo. Mas deu tudo certo, inclusive a noivinha saiu super satisfeita. Agora já é mais uma oportunidade de você poder vender a casa. Exatamente. Né? Abriu-se mais uma oportunidade. Sim, então é só avisar, entrar em contato com a gente via WhatsApp, né? Em qual unidade deseja reservar com antecedência, para a gente se organizar. E aí sim a gente contrata os freelancers para poder servir da melhor maneira. Servir da melhor maneira para auxiliar aí nessa questão. Simone, a gente já está conversando aqui já há uns 40 minutos? 50 minutos, mas olha que papo gostoso, sim, né? Acho que tem muito mais para falar. Mas eu quis te trazer aqui em homenagem ao Dia da Mulher. Acho que você é um exemplo de mulher. A gente precisa de mais pessoas como você, com a cabeça que você tem.
É muito legal ver essa história de superação, né? Que é, na verdade, a história da maioria dos brasileiros, né? E os brasileiros precisam acreditar em si mesmos, você não acha? As mulheres precisam acreditar. Eu tenho certeza disso. Às vezes a gente acha que não somos capazes, né? E a gente sempre olha para o outro e acha que, nossa, mas está dando tudo certo na vida dele, na minha não dá. Inclusive, eu já me questionei assim várias vezes, até mesmo de negócios que começaram simultaneamente aos nossos, e aí que entra essa questão da comparação. E às vezes assim, o nosso negócio é um veneno, né? Exato, tava assim parado, quieto, e aí eu olhava para o outro negócio lotado, um movimento constante. Nossa, mas tá bombando tal lugar. Tô fazendo alguma coisa errada. Exato. E aí hoje eu vejo muito desses locais que eu ficava comparando, já nem existem mais. Olha aí. Né? Então a gente vê que é um processo mesmo, é uma construção, fala, a gente da sua veio história. Ali engatinhando, né? E hoje conseguiu. Hoje a gente consegue viver do restaurante, né? Porque até então não conseguia. Hoje a gente consegue viver do restaurante e eu tenho certeza que qualquer um pode conseguir aquilo que quiser, basta se dedicar. Mas eu vejo assim que hoje em dia as pessoas querem se poupar demais, né? Ninguém quer trabalhar 16 horas por dia. E quer o sucesso instantâneo. Ninguém quer engolir o sapo, sabe? Aguentar o cliente, às vezes, com a reclamação lá, te xingando, de que o pessoal não perdoa, né? Eles esculacham mesmo, quando tem que esculachar. E quando tá com razão, tudo bem, mas às vezes nem sempre. Mas também, às vezes, a falta de respeito, né? Porque precisamos saber os limites ali, porque não justifica. Mas, então, assim, aguenta muito sapo, engole muita coisa. Questões de funcionários, também tem muita coisa que você precisa relevar. Porque eu sempre falo, até mesmo pro pessoal lá, eles sabem disso quando a gente faz as reuniões, que se for levar mesmo, assim, a ferro e fogo ali na risca, gente, não dá, não sobra um. Né? Porque ninguém é perfeito, e quando eu falo ninguém, eu me incluo nisso, né? Eu também tenho muita coisa a melhorar, a aperfeiçoar, para evoluir, mas a gente precisa ter esse jogo de cintura, precisa saber relevar certas coisas. Você vê o Quintal Parque, a sua família, como sendo um instrumento de propósito na vida dos seus funcionários, na vida das pessoas que chegam ali? Com certeza, tanto que, assim, a nossa missão ali, né, um dos nossos valores é fazer o cliente se sentir no quintal de casa, que é aquele ambiente assim acolhedor. Então a gente sempre procura muito por isso, né? Então ele tá ali para comer uma carne que é clássica, né? Tomar a cervejinha dele, o nosso público é família, né? Tanto que somos focados no Espaço Kids desde o começo, né? A gente começou com a cama elástica, depois trocou por um outro brinquedinho, foi evoluindo, e hoje a gente tem uns brinquedos bem bacanas. Que inclusive no Canadá está sendo coberto agora. Está sendo coberto aqui também. Era mais um desejo antigo. Eu já falei que ela vai comprar aquela quadra inteirinha ali, gente. Amém, Senhor. Então, nosso público é família. Então, a gente acredita muito nisso, assim, nesse acolhimento e nessa questão... porque assim, o atendimento de Campo Grande é muito criticado, né? A pessoa fala qualquer coisa, mas Campo Grande é porque assim... E realmente... E a gente vem nessa busca assim, de treinar os nossos funcionários e nos treinar também para passar todo esse aconchego. Legal. Acho que essa é a palavra. Legal. Eu trouxe aqui um presente para você do melhor pão de mel do mundo, porque também é uma história de superação, né? Sim. Essa com um carinho muito grande por ser minha nora e meu filho. Mas é uma história que está construindo, assim, de pouquinho em pouquinho. E que você deu início junto também, foi, né? Começou comigo, né? Por isso que, assim, eu não abro mão, ainda não abro mão do meu nome na doceria, né? Mas também, queria que você abrisse aí para você ver. Bom, eu adoro. Quer me ganhar, me dá doce. Pronto, né? Agora eu já sei como é que eu vou renovar o contrato com ela. Vendo? Vou levar Não, inclusive já provei e é maravilhoso. Então, que também é uma história de superação, né? Uma história ali de construção, de família junto. Então, assim, quem está assistindo a gente, acredite nos seus sonhos, acredite na família, acredite no propósito que todo mundo tem. Tem que descobrir, né? E fazer acontecer, trabalhando duro, trabalhando muito, evoluindo como pessoa e valorizando quem está do lado, né? Simone, é um prazer ter você aqui comigo. Fiquei muito feliz. Você sabe que
Eu gosto muito da sua casa. De mel. Ai, já vou comer agora, hein? É feito sempre com muito carinho lá pela Bruna e pelo William. Que estão aí num crescimento muito legal também. E eu quero te agradecer, porque eu sei que você tem aí uma vida bem corrida. Sim. Né? Daqui a pouco nós vamos estar juntos lá para continuar os testes, os processos. Acabou esse glamour todo, né? Acabou. Não tem mais cabelinho solto. Eu falei, eu vou bonitinha hoje, porque quem quiser me ver feia, vai lá pessoalmente. Não é feia, vamos dizer, em processo de trabalho. É, bem isso. Toda vez que eu vou para dentro da cozinha, você viu que ontem eu estava lá e eu tive que trocar de roupa porque eu ia para uma reunião e eu estava cheirando gordura, mas faz parte do meu trabalho, né? Sim. E ainda que eu estava de jaleco, né? Mas aí o cabelo preso, ninguém ia sentir o cheiro, então hoje, ó, eu pude soltar o cabelo, fazer uma escovinha. Se vê, nem reconhece. Não é? Aí a maioria não reconhece, ainda mais porque eu tô sempre de cabelo preso dentro da touca, mas atrás disso tem uma mulher. Claro. Nos seus altos, seus 50, quase 54 anos. Maravilhosa, né? sim. E eu fico muito feliz de você estar comigo como cliente e ter uma amizade agora, porque, né, mesmo que o contrato não vá adiante e tudo tem um tempo, a admiração por você permanece, pela casa, pela família, né? Vamos correr atrás do Fábio para ele dar tudo que a gente quer, apesar de que ele me dá mais do que você. Certo? É ele que atende mais os meus pedidos do que você. Não. O Fábio, vamos conversar mais, que eu tenho umas ideias aí pro quintal, vamos conversar mais. Mas muito obrigada. Eu é que agradeço, Rosa. Eu acho, assim, você um exemplo também, assim, você tem uma energia muito bacana. Tem 54 anos, não parece, porque trabalha agora também. Eu ganhei o dia. Trabalha demais, né? Então vejo você falar, quero ser igual a Rosa quando eu ficar mais velha. Porque essa vitalidade, assim, nos dias de hoje vem se perdendo, né? As pessoas estão cada vez mais, assim... mas eu sabe que eu aprendi, eu vou ser uma véia contemporânea. Com certeza. Mas não tem nada de fazer tricô, nem varrer calçada, eu nem... tô no mesmo caminho. Eu fiz 40 agora, mas não me sinto, viu? Me sinto no meu auge do nem eu acho. 25, talvez. Eu digo que eu tô nos meus 35. Entendeu? Mas eu fico assim, Rosa, lisonjeada, fico muito grata de saber que a minha história interessa a alguém, claro, né? Que interessa. E que motiva, porque vindo da onde eu vim, eu e o Fábio, só a gente sabe os caminhos que nós percorremos, todas as dores, todos os sofrimentos, e hoje poder estar chamada para falar, para contar a história e talvez inspirar algumas pessoas, eu me sinto assim lisonjeada. Fico muito feliz e grata. A tua história, a história da tua família é uma inspiração. Inspiração para mim, como profissional, inspiração como pessoa, inspiração para muita gente. E tomara, assim, eu torço, peço para Deus para que chegue esse recado para quem está assistindo, para quem quer empreender, mas tentem ler na entrelinhas. Né? O sucesso não é de uma hora para outra. Não. O sucesso não chega e bate na porta. Quando Deus quer, Ele faz assim, acontece. Mas normalmente Ele vai olhar para quem está lá disposto a trabalhar, a crescer, a estudar, a melhorar. E mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a sua família grandemente. Amém. E vamos renovar o contrato agora. Bora. Né? Pessoal, beijo para todo mundo. Tchau, gente. Virão outros episódios aí. A gente tem muito para conversar. NutriChef.